mais uma oportunidade que tem me dado. Externo a minha alegria em poder estar de retorno a essa casa. E saúdo a Igreja de Cristo com uma preciosa, com uma graciosa paz que excede e guarda os nossos sentimentos. Esse Cristo, independente do que damos para viver ou para passar, somos a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, amém, ela já é por si vitoriosa antes mesmo de entrar em alguma batalha. Amém, pastor? Amém. Louva a Deus pela vida da senhora, pela vida dos irmãos que aqui contribuem para o crescimento. Mas, sem mais delongas, irmãos, ao contrário da nossa irmã que fez aí um esboço, um trabalho muito com homilética, Evangelho segundo escreve João Marcos. Marcos é sobrenome, né, irmãos? Todos nós sabemos. Marco é um nome romano. João é um nome judeu. Amém? Então logo ele é filho de uma mulher judia e de um homem romano. Amém, irmãos? Capítulo 10, irmãos. Vamos ver um texto aqui, irmãos, que por nós é muito conhecido. Capítulo 10, verso de número 46. Irmãos, a vida desse homem se resume em 7 capítulos, em 7 versos. Muito rápido, vamos tentar aí levantar 4 pilares da vida dele rápido. Amém, irmão? Não queremos nos alongar, mas eu vou ficar, embora o texto aqui, né? A epígrafe nos diz o cego de Jericó. Nós vamos ficar no verso de número 51. Jesus falando. E Jesus falando lhe disse, ou seja, lhe perguntou: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Meu Deus, isso é muito glorioso, né? Porque esse texto, que por nós é muito conhecido, embora é um texto sinótico, né? Ou seja, Marcos, Mateus e Lucas mencionam esse texto. Mas eu gosto de Marcos porque João Marcos, ele nos dá algumas dicas muito boas, né? E é lindo porque ele tem uma proposta assim muito, muito forte, né? Nós estamos falando de um ministério muito glorioso, de algo que Jesus fez na vida de tanta gente. E não é diferente, né? Você que está nos assistindo aí do outro lado, eu quero dar uma boa noite a você e a paz de Cristo também. E continua fazendo. É lindo que Jesus ainda é o mesmo, segundo diz a nós, não é? Ou seja, fala sobre a sua imutabilidade, ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Mas o texto diz aqui que Jesus ia passando. Ou seja, Jesus entrou por um lado e atravessou a cidade. Propositalmente Jesus atravessa a cidade no sentido de quê? De Jerusalém. Isso porque nós estamos falando de um momento, ou de na época de Cristo, existia 2 Jericó. Amém, irmão? A Jericó parcialmente ou quase ou totalmente destruída, a Jericó de Josué, né? Vamos dizer assim, e a Jericó reformada, vamos dizer, completamente restaurada
completamente povoada por Herodes o Grande. Esse homem era magnífico em suas obras. Então Herodes fez essa maravilha de cidade logo acima um pouco da cidade antiga, e quer dizer Jericó, cidade das palmeiras. E verdadeiramente era. Só que essa cidade, naquele tempo ou naquele momento, habitava muitos judeus, muitos escribas, muitos sacerdotes, muitos levitas. Jesus está passando na cidade. Quando a Bíblia diz que Jesus está passando, ele está no sentido de que? Jerusalém. Amém? E na beira do caminho, aí a gente entende, porque se a Bíblia diz que a Bíblia é muito detalhista, evidentemente que esse homem não está na porta da cidade. Embora a porta da cidade se concentrava um grande número de pessoas que faziam negócios. Amém? A cidade de Jericó era uma cidade parada. Parada para quem? Para quem vinha de viagem, porque era uma cidade segura. Para quê? Para dar continuidade para Jerusalém. Amém? Mas nesse momento a Bíblia diz que Bartimeu, filho de Timeu, amém, irmão? Ele está na beira do caminho. Ficava muitos pessoas esperando sendo chamado pelo mestre. Alguém queria estar ali na beira do caminho, e principalmente um homem como Bartimeu. Olha aqui, nós estamos falando que Jesus está passando por Jericó pela última vez. Então, dias que antecede a morte de Cristo, aonde ele vai ser crucificado. Aí a gente entende por que esse homem exclama com tanta veemência. Aí a gente entende por que ele grita incessantemente, sem parar. Porque ele sabia que aquele momento era um momento único. Então o que é que nós queremos dizer com isso, pastor João Luiz? Eu aprendi em seminário com um pastor amigo meu, por nome Pastor Irã, no Rio de Janeiro. Nós estamos em Recife, Pernambuco, pregando aqui numa igreja de uma pastora amada, de um povo querido. E ele falou uma coisa muito séria. Existem 3 coisas irrevogáveis: seta lançada, palavra falada e oportunidade perdida. Irmão, nós temos na mão agora uma decisão muito grande. Eu quero aí aproveitar o ensejo para dizer que não jogue, não perca a oportunidade do seu amanhã. Do seu amanhã, do nosso amanhã. Haja vista que esse homem sabe que ali seria a única vez, a única e exclusivamente, derradeiramente, oportunidade dele. E ele agarra com muita veemência, com muita fé. Oh, aleluia! Ele pode estar cego de vista, mas sensível no ouvido. Ele pergunta quem é que está passando, porque ele entende, ele ouve alguém dizendo, talvez, ele é o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, o que tira o pecado. Eita, ele é o que salva, o que liberta. Ele é o Emanuel. Ele é o que andou nas águas, deu vista aos cegos, levantou o paralítico e salvou o perdido. Ele se interessa. E alguém diz, Jesus de Nazaré. E ele começa a clamar e diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, aleluia. Sabe o que ele está entrando? Ele está entrando na chamada árvore genealógica. Ele está dizendo, tu és o Messias, o desejado das nações. Tu és
és da raiz de Davi. Oh, aleluia. Tu és o desejado, aquele que nós esperamos. Tu és o Salvador. E Jesus e o povo ali muito, talvez, eufórico, se intimidou com o grito desse homem. E interessante que é uma grande verdade. Quando estamos caídos, não incomodamos ninguém. Mas quando tentamos nos levantar, alguém se incomoda. Você vai se incomodar. Porque enquanto nós tivermos pulmão para dizer que ele é filho de Davi, aleluia, a vitória é certa, garantida, é nossa pelo sangue de Cristo. E ele começa a clamar, e quanto mais ele clamava, alguém dizia para ele: desiste, ele não vai te ouvir. Eita, meu irmão. E é lindo que a Bíblia diz que em vez dele desistir, ele clama mais. Ou seja, ele grita mais, ele exclama mais. E ele começa a clamar, e isso chama a atenção de Cristo. A Bíblia diz que Jesus parou, e são poucas pessoas que fazem Jesus parar. Aleluia. Não é o que você está chamando a atenção, é como você está chamando a atenção. E quando para, interessante que se ele desse ouvido para aqueles que diziam para ele, e é verdade, isso é uma verdade. Eu quero parar rapidamente aqui, abrir uma janela para que você entenda. Rapidamente. Isso é certo, isso é fato. Isso é fato. Quando a gente quer, e quando a gente tem um alvo, e quando a gente nos disponibilizamos e temos uma seta, né? Vamos dizer assim, um alvo a ser feito, algo a ser alcançado, alguém vai tentar te parar. Alguém vai querer te parar. De uma certa forma, alguém vai tentar te dissuadir você, tirar você da meta, tirar você do propósito que você está. Sabe por quê? Porque as pessoas são, e por elas serem, elas acham que alguém também é com ela. Desiste fácil, abre mão fácil, se dá por vencido fácil. Mas a Bíblia nos diz que nós não podemos desistir. A gente temos um alvo, a gente temos uma meta, queira o diabo ou não, a gente vai chegar, porque aquele que está conosco é maior, é mais poderoso e já nos deu a vitória antes de entrarmos em qualquer batalha. Jesus é conosco. E ele começa agora a clamar, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia. Jesus para. E quando Jesus para, Jesus manda um chamado. Chamai. Interessante, irmãos. Isso é muito tremendo, porque nós estamos falando de um homem que tem e que é cego, e além de cego, ele é mendigo. Segundo algumas fontes, por isso que o pai desse homem é mencionado. Então está falando da árvore genealógica dele. Está dizendo que ele tem um pai. Está dizendo que ele tem família. Segundo algumas linhas, dizem, amém, irmão? Ou está biblicamente dizendo que o pai de Bartimeu, Timeu, era um soldado, um homem que servia para Roma e foi destituído. Logo que foi destituído, abriu um negócio. E abrindo o negócio, os impostos eram muito altos, foi confiscado tudo, e o pai dele foi crucificado, foi morto.
E para que o filho não assim corresse atrás, que nós chamamos no vil de prejuízo, né? Arrancaram os 2 olhos dele. Então o milagre é maior. Deixa eu dizer uma coisa a você: quanto maior a dificuldade, quanto maior a adversidade, maior é o que Deus vai fazer. Isso é fato, irmãos. Só que chamam Bartimeu. Bartimeu é aquele que alguém disse que ele não ia ouvir. Bartimeu é aquele que alguém disse: desiste, porque tu não vai chegar a lugar nenhum. O teu destino é ser mendigo, é ser cego. Irmão. Imagine se ele desse ouvido. Imagine se ele desse atenção. Ele não se permite, porque tudo na vida é o que nós nos permitimos. Ele não se permite dar ouvido. Ele não se permite ser vencido. Jesus os chama. Quando os discípulos, eu posso até fazer aqui uma analogia, que parece que eu vejo a multidão abrindo o espaço, e alguns pensando assim: será que Jesus está me chamando? O que vai acontecer? Há uma perspectiva muito grande, porque Jesus gera perspectiva. E quando chega perto de Bartimeu, os discípulos se dirigem para ele e dizem: olha, levanta, porque o mestre te chama. Sabe o que aqui quer dizer? Abrir uma janela nessa noite, a tua hora chegou. A gente usa alguns termos muito populares, algumas frases até de costumes, né? Na língua arábia existe o povo arábio, né? Ou seja, a descendência de Ismael diz que não há mal que dure para sempre. Isso é fato. Deixa eu te dizer uma coisa para você: nada é eterno. Talvez você esteja passando por um momento extremamente confuso, complicado, de muita luta, de muita adversidade. Você fale consigo mesmo: o que é que está acontecendo? Aleluia. Oh, aleluia. Deus não vai te dar aquilo que você não pode suportar. Além disso. Amém ou não amém? Amém. Então chega a minha hora, chega. Então, pastor Jesus, você está dizendo que vai chegar a minha hora? Eu estou dizendo não, eu estou te garantindo. Se você estiver no caminho certo, que Jesus vai passar, e se você não perder a oportunidade, eu quero te dizer que esse tema nessa noite é: o que quer que eu te faça? Pense muito bem, porque eu vou entrar um pouco nisso. Se você estiver no caminho que Jesus vai passar, e se você não perder a oportunidade, e se você não se deixar ser levado por aqueles que vão tentar te tirar do caminho que Jesus vai passar, certamente o seu dia chegou. Irmão, parece que está longe, né? Parece que a gente olha assim e não consegue ver que o nosso dia vai chegar. O embate muito dentro. Aí a gente vai usar o termo dicotônico, né? O embate, a luta dentro entre a alma e o espírito, né? O espírito diz: eu sou vencedor. Aí a alma, um pouco abatida, como disse Davi: tem certeza? Parece que a gente começa a falar conosco lá dentro. Eita, aleluia. Ei, aí você começa a olhar e diz: meu Deus do céu, mas parece que nada está acontecendo. Mas espera um pouco. Ele também pensava que nada acontecia. De repente um barulho começou a acontecer, uma multidão começou a se aproximar, algo chamou a atenção dele. Algo quem? Algo queria mudar a história. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu quero ser enfático a isso: Deus não muda a vida, Deus muda a história. Maravilha. Bartimeu se levanta, pula, meu Deus, que alegria.
externando a sua alegria, porque ele pula, ele salta. Mas quando ele solta uma coisa: a capa. A capa de Bartimeu diria quem ele era. Bartimeu tinha, pela ordem, a organização de Roma, porque Roma era muito organizada. Bartimeu tinha o direito, uma licença para pedir esmola. Então a capa de Bartimeu não era só o agasalho dele, não. Era o sustento dele. Quando Bartimeu larga a capa, olha só o que eu vou falar, hein? Quando Bartimeu larga a capa, Bartimeu só não larga o passado dele, não. Bartimeu não vai dizer só, acabou. Agora, daqui para frente, vida nova. Hã? Não, só isso. Bartimeu vai dizer também, daqui para frente, eu não preciso mais mendigar. Sabe por quê? Porque Bartimeu sabe o que está pedindo. Bartimeu está ciente das responsabilidades do que ele está pedindo. Olha só o que eu estou falando, irmão. Quando ele chega perante o Senhor faz uma pergunta a ele: Bartimeu, filho de Timeu, o que queres que eu te faça? Meu Deus do céu, irmão. Imagine você, alguém chegar para você como Cristo, diante de tanta coisa que você está vivendo, perguntar para você o que é que você quer que ele faça. Você que talvez tenha um filho na droga, você que talvez esteja enfermo, você que talvez esteja passando um processo financeiro muito árduo, aleluia. Mas Bartimeu está ciente. O que é que Jesus, na réplica do texto, quer dizer para ele? Jesus quer saber o que é que ele quer. Se é isso mesmo que ele quer, porque a partir daquele momento a vida dele vai mudar. Então, a partir desse momento ele não vai ter mais a capa, não vai ter mais o direito, não vai ter mais a licença de pedir esmola. Ninguém vai se sensibilizar. Não, agora tu pode ver, agora tu tem condição, agora tu tem saúde, vai trabalhar. Imagina que, segundo alguns estudiosos, dizem que Bartimeu tinha aí aproximadamente 46 a 49 anos. Como arrumar um trabalho, como arrumar uma renda nesse momento, nesse período. Glória a Deus. Bartimeu olhou para Cristo e disse: eu quero ver. Eita, irmãos, isso é muito tremendo, porque a vida desse homem está mudando agora. A história desse homem de fracasso, de dor, de agonia, de angústia, de dependência, de limites está mudando. É isso que Jesus faz. Jesus não veio para melhorar a sua vida. Jesus não veio para dar uma repaginagem na sua vida, de forma alguma. Ei, Jesus veio para transformar sua vida. Isso é chamado metamorfose. É algo que de dentro para fora sai. Jesus veio para que a nossa história seja reescrita por Ele, para Ele, porque tudo vem e é para a glória dEle. Isso é muito interessante, porque aí, irmãos, esse homem está diante de Jesus, né? Jesus agora diz para ele que o desejo dele vai ser realizado segundo o que ele tem. O que é que Bartimeu tem que talvez nos falte? Porque nós estamos falando de algo impossível.
Eu não estou falando de alguém que tem catarata. Se eu entrar nessa linha de que verdadeiramente tirar os olhos dele, o que nós estamos falando aqui transcende o que nós já vimos. O que precisava Bartimeu ter? A certeza do que ele quer, primeiro. E só quem nos dá certeza é a fé. Não existe nada tão sólido, tão real, embora não vimos. O autor de Hebreus 11 diz que a fé está identificada, o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Por ele e para ele, fala sobre a academia dos heróis, homens que viveram situações muito, muito complicadas, muito além. Então nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma ação que transcende muito o que nós estamos vivendo. Verdade, irmãos? Eu estou falando de uma reação de Cristo, amém? De um milagre de Cristo, de um sobrenatural de Cristo. Eu estou falando de algo maravilhoso de Cristo, sim. Eu estou falando que Cristo está trazendo a existência de algo que não existe, ou de que foi tirado. Estou falando desse termo de Jesus. Eu estou falando do Bara. Eu estou falando do Bara na raiz hebraico ou bíblico. Bara quer dizer trazendo a existência do que não existe. É Ele que faz isso. Ele não vai fazer o que está no meu e no teu alcance. Porque o que eu posso é remover pedra. E o que ele faz é dar vida a um homem de 4 dias, porque ele pode. Quem pergunta, garante, sabe que tem possibilidade de te dar resposta. Mas você e eu temos que ter ciência de verdadeiramente é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero. Eu sei das responsabilidades. Ter sonhos é saber que tem responsabilidade depois da materialização do sonho. Agora imagine um homem que um dia viu, vamos dizer dessa forma, vamos seguir essa forma litúrgica, um homem que viu e agora está vendo. Imagine o choque que esse homem diz. Imagine as lembranças que estão guardadas nele de algo que ele viu. O choque é muito grande porque a luminosidade entra, torna trazer aquilo. Irmão, Jesus não está só trazendo a restauração, trazendo o bem-estar, porque, cara, vou lhe dizer, o que Jesus faz é tão lindo que mexe comigo, mexe com quem está perto, mexe com quem está longe, porque o que ele faz sempre é grande. Faz Deus por um propósito para atingir outras vidas. Oh glória! E o que Jesus aqui está realizando? O pedido. Jesus olha para ele e disse: seja feito segundo a tua fé. Perceba que isso está no singular, tua, não nossa. Pergunta fácil: como está a tua fé? Eu olho para Abacuque. Abacuque vai dizer uma coisa linda, porque Abacuque do Velho Testamento é o único livro que fala sobre fé. Sabia disso? A palavra verbal, fé. O justo, por sua fé, viverá.
Abacuque é um levita. E Abacuque começa agora a salmodiá-los a Deus. No versículo 17, no capítulo 3, ou capítulo 3, verso 17, Abacuque diz uma coisa tremenda: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, isso é muito forte. Sabe o que Abacuque está dizendo? Essas três árvores, ela tem o símbolo de Israel. Essa primeira, a figueira, ela tem algo muito extraordinário. Ela tem uma camada, ela é como se fosse um protetor solar. Vamos dizer que alguém esteja debaixo dela e o sol esteja de 50 graus. Debaixo dela você vai sentir o sol aí entre 33, 30 ou 31. Sabe o que Abacuque está dizendo? Ainda que não haja proteção. Ele está prevendo tudo. Ainda que não haja proteção, todavia eu exulto, eu glorifico, eu exalto, porque Ele é Deus. Se Ele der, é Deus. Se não der, é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem é o nosso Deus? A minha fé e a nossa fé nos faz vê-lo, não pelo que Ele tem nos proporcionado, mas pelo que Ele representa para nós. Fala da uva, fala da oliveira. Isso é que é lindo, irmão. Então logo nós vimos, se falarmos do vinho, a gente fala sobre quê? Alegria, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque não tem contexto. E se eu entrar por essa linha, eu firo o texto e é pretexto. Sabe o que está dizendo? Ainda que não haja restauração, oh aleluia, ainda que os meus olhos não vejam a restauração, eu louvo a Ele assim mesmo. Eu fico olhando quando o nosso Jó disse: bendito seja o Deus que deu e bendito seja o Deus que tirou. Ei, irmão, estamos falando de 10 filhos. Estamos falando de um homem mais rico da terra de Uz, dos galdeus. Estamos falando de um homem que perdeu a saúde, perdeu tudo, e ele está dizendo: bendito, exaltado, tu és grande, tu és merecedor. Talvez o diabo está me olhando agora, ele dizendo, talvez o diabo está olhando agora, apostando que eu vou blasfemar, mas da minha boca não sai nada a não ser: tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és Deus, tu és glorioso, tu és fantástico, tu és meu Deus, independente do que eu esteja passando. Como vai a nossa fé? Está pautada em quem? Por fim, Abacuque vai falar do óleo, da oliveira. Ele disse: ainda que nós não sintamos o Espírito Santo, a presença, meu Deus, irmão, isso eu acho que é uma das coisas mais fortes para um crente que vive em Cristo, que sente a presença dele. Davi vai dizer uma coisa linda no Salmo de número 51. Ele vai dizer: Senhor, tira de mim tudo, leva de mim tudo,
mas não aparta de mim o teu espírito. Viver sem a presença de Cristo é viver uma vida vazia, porque Ele é que nos preenche. Ele é a razão da nossa existência, da nossa vida. Oh, glória a Deus! Quem nos mantém de pé é o louvor a Ele. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos fez para louvor da sua glória. Pode. Esse homem está exclamando, dizendo: Jesus está reconhecendo a fé deste homem. Foi a tua fé que te curou, que te salvou, que te libertou, que te abençoou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por último, a Bíblia diz que quando Jesus fez tudo isso, que aconteceu, tudo isso na vida dele, Ele faz uma coisa que talvez muitos de nós não faríamos: seguiu Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Palavra pequena, falada, e quem muito fala, pouco vive. E quem nos define não é o que fala, sim o que faz. Sabe o que quer dizer essa palavra? Gratidão. Meu Deus. Eu estava passeando no centro do Rio quando eu me deparei com um letreiro na rua. E o letreiro me chamou a atenção, porque vi uma mulher segurando como se fosse um coração, e dentro tinha um dizer: gratidão é a expressão do coração. Ou seja, é um sentimento. Jesus vai perguntar: não foram 10? Cadê os 9? Nós somos medidos para Deus. Para Deus nós somos medidos por esse sentimento de gratidão. Porque se a gente for entrar na Bíblia, Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Amém ou não amém? Amém. Se Ele pagou, logo Ele se torna dono da sua vida, porque existia um débito, existia uma dívida impagável. E Ele veio para pagar essa dívida, e quando Ele paga, Ele diz: vocês estão livres dessa dívida. Vamos dizer, vai embora. Muitos olharam para trás e deram um segmento como a órfã, né? Foi embora. Quando Noemi disse: não tenho mais nada, é assim mesmo, né? A gente é medido pelo que temos na terra. Eu vou embora, não tenho mais nada para oferecer, segue a vida de vocês. Mas Ruth não. Ruth prova para nós que ainda existe pessoas gratas. E como devemos pagar por alguém que fez algo por nós que não tem preço? Com a gratidão. Lealdade é gratidão. Fidelidade é gratidão. Respeito é gratidão. Ela disse: para onde? Vamos dizer que ela disse: para onde? Eu ir embora agora, no momento mais difícil da sua vida. Quer conhecer alguém, meu amigo? Você que está aí fora, ou você que está aí ouvindo isso? Quer conhecer alguém? Passe pelo momento difícil. Você que diz, você vai conhecer quem é essa pessoa. Quando você não tiver nada mais para oferecer, ela vai se revelar quem verdadeiramente ela é. Se ela é o que ela prova falando, ou se ela é provando nos seus atos. Noemi diz, Ruth diz:
Não vou não, porque para onde tu for, eu irei. O que tu comer, como eu. Aonde tu dormir, dormirei. O teu povo é o meu. O teu Deus também. Meu Deus. Sabe o que é isso? Gratidão. Gratidão por alguém que fez alguma coisa. E sempre nós vamos olhar para trás e vamos ver que alguém fez. Quando nós olhamos para trás, olhar para trás é olhar para a cruz. E quando eu olho para a cruz, reconheço que Ele morreu por mim. Não tenho como pagar. Ele seria, por certo, dono da minha vida. Mas como eu vou retribuir se eu não tenho como pagar? Seguindo, obedecendo, o amando, o justo, o Emanuel, o Senhor dos senhores, o unigênito e o Salvador. Jesus é bom. Jesus pergunta a você: o que você está precisando que Ele faça na sua vida? Ele não quer fazer nada paliativo. Ele quer mudar a tua história. Deus muda a sentença, revoga a sentença. Amém? Quero agradecer a minha pastora. Deus abençoe. Continue dando força à senhora. Continue inspirando a senhora. Porque a obra é árdua, né? A obra nunca foi. Jesus nunca disse, olha, que aquele que mete a mão no arado, olha para trás e não é digno. Deus abençoe você que está nos assistindo também, aí do outro lado. Reflita nisso. Estamos próximos. Não perca a oportunidade de fazer a diferença. Porque é só daqui a 4 anos. Você tem a mente de Cristo. Bartimeu não pensou, não viu Jesus como Senhor de Nazaré. Numa aldeia pequena, ele viu Jesus como filho de Davi. O que senta no trono, o que é Deus, o que é o Emanuel. Então, pense bem antes de tomar qualquer atitude. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe você que está aí do outro lado nos assistindo. Você que vai assistir esta live ainda. Que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau.